Muito bem, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o 10º artigo da Igreja do Nazareno, contido no Manual da Igreja do Nazareno, que é o artigo que trata da inteira santificação, essa doutrina básica, né, da Igreja do Nazareno. Mas o que é essa doutrina da inteira santificação? Verdade que quando a gente fala de inteira santificação ou perfeição cristã, muitas pessoas ficam assim, né, assustadas. Poxa, inteira santificação? É possível alguém ser inteiramente santificado, não é? Ou perfeição cristã? É possível que alguém seja um cristão perfeito dentro do que a gente entende, né, por ser perfeito, dentro daquilo que a gente entende por perfeição? Então, para a gente poder entender e se aprofundar naquilo que ensina a Igreja do Nazareno sobre essa doutrina, né, sobre esse entendimento, sobre a inteira santificação, nós vamos ver o que o próprio manual diz sobre esse assunto, sobre essa questão. Vamos lá? Primeiramente, cremos que a inteira santificação é aquele ato, né, a obra de Deus subsequente à regeneração, pela qual transforma os crentes à semelhança de Cristo. Ela é efetuada pela graça de Deus, através do Espírito Santo, na santificação inicial, ou regeneração, simultânea com a justificação. Inteira santificação, na obra contínua de aperfeiçoamento feito pelo Espírito Santo, culminando na glorificação. Na glorificação, somos plenamente conformados à imagem do Filho. Alguns pontos aqui precisam ser destacados, né? Nós estamos falando de quê? Estamos falando de uma obra que acontece após o momento em que nós somos ali transformados em filhos de Deus, né? Por exemplo, que fala de regeneração, ou onde acontece também a justificação, que também é chamado esse primeiro momento de santificação inicial, que é aquele primeiro momento que a pessoa tem com Cristo. O início da caminhada da pessoa com Jesus é aquilo que nós chamamos de santificação inicial. A pessoa é alcançada pela graça salvadora e ela passa, então ela aceita, ela recebe Jesus como seu Salvador e ela passa a caminhar na presença de Deus. Ela passa, aquela primeira inclinação que a pessoa tem para viver na presença de Deus. Isso é a santificação inicial, que é operada também pela regeneração, né, pela justificação, que acontecem simultaneamente. Então, depois desse primeiro momento, que é a santificação inicial, onde o crente é regenerado, justificado, vem o segundo ponto, o segundo processo, né, da vida cristã, que é a inteira santificação, que é uma obra contínua de aperfeiçoamento que é feita pelo Espírito Santo e que vai se manifestando na nossa vida até a glorificação, onde nós seremos plenamente conformados à imagem de Jesus, à imagem do Filho de Deus. Um segundo ponto que a gente precisa destacar aqui nessa aula sobre a doutrina da inteira santificação é o seguinte: cremos que a inteira santificação é o ato de Deus. Interessante isso. É um ato de Deus. Não é uma coisa que acontece por vontade humana, por mérito humano. É uma obra de Deus. É um ato de Deus. Não depende da vontade humana isso. Depende de Deus. É Deus que opera esse ato da inteira santificação, né? Que é subsequente, como já falamos, à regeneração ou à santificação inicial, pelo qual os crentes são libertados do pecado original, da depravação, e são levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor tornado perfeito. Antes da pessoa ser regenerada, antes da pessoa viver o processo da santificação inicial, a pessoa não tem condições de responder, né, ao amor de Deus, de responder obedientemente à palavra de Deus e à vontade de Deus para a sua vida. Porém, nesse ato da regeneração, da santificação inicial, a pessoa é levada agora à inteira santificação, né? Ela é conduzida, acontece, se manifesta o ato da inteira santificação, onde essa pessoa é levada a um estado de inteira devoção a Deus, a uma dedicação a Deus que ela não manifestava em nenhum outro momento da sua vida, né? Ela é levada agora a viver numa vida de santidade obediente a Deus, e isso por amor. Ela compreende, ela passa a entender o amor de Deus em ação na sua vida. Esse ato da inteira santificação, esse ato de Deus, ele é operado pelo batismo,
com ou o enchimento do Espírito Santo, e envolve numa única experiência a purificação do coração e a presença íntima e permanente do Espírito Santo, capacitando o crente para a vida e o serviço. E aqui a gente tem 3 aspectos importantes, ou seja, a inteira santificação, que é operada pelo batismo ou pelo enchimento do Espírito Santo, envolve numa só experiência 3 aspectos. Primeiro, a purificação do coração. Uma coisa que a gente tem que anelar, tem que buscar constantemente, que os nossos corações sejam purificados. Davi fez essa oração, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi fez essa oração e nós também devemos desejar isso, né? Que os nossos corações sejam purificados. John Wesley viveu essa experiência, o seu coração foi aquecido, não é? E muitos, há testemunho de muitos outros nazarenos que também foram alcançados por essa experiência onde seus corações foram purificados, conduzindo-os a viver uma vida de inteira devoção a Deus. E aí acontece, primeiro então, a purificação do coração, quando acontece o batismo com o Espírito Santo, nesse entendimento nazareno, acontece então a purificação do coração. Segundo, manifesta-se a presença íntima e permanente do Espírito Santo na vida do cristão. Ele passa a ser habitado íntima e permanentemente pelo Espírito Santo de Deus, que passa a atuar de uma maneira constante em sua vida. E um terceiro aspecto que também se manifesta nessa experiência da inteira santificação é a capacitação do crente para viver e servir a Deus, para a vida e o serviço na obra de Deus. Então, muitas denominações, até mesmo ditas pentecostais, quando falam do batismo com o Espírito Santo, não é, ou do enchimento do Espírito Santo, pensam apenas numa questão de capacitação, de revestimento de poder e até mesmo, não é, de falar línguas estranhas, né, como se muitas denominações pensam. Mas na Nazareno, de acordo com o entendimento nazareno, da teologia nazarena, o que a gente entende é o quê? É que essa inteira santificação, que é operada com o Espírito, no batismo com o Espírito Santo, provê, né, manifesta primeiro a purificação do coração. Então a primeira coisa é a purificação do coração, não é o falar em línguas. O coração é purificado. Não estamos dizendo que a pessoa não vai falar em línguas, que a pessoa não vai viver essa experiência, que é também uma experiência bíblica, está lá na palavra de Deus. Mas o sinal, vamos dizer assim, mais autêntico, né, dessa maravilha, dessa operação do Espírito Santo na vida desse crente, desse cristão, dos cristãos, é a purificação do seu coração, não é? E outra, a íntima e permanente presença do Espírito Santo em sua vida, não é? E a terceira, a capacitação desse cristão para viver e servir a Deus. Tem muita gente que fala que foi batizado com o Espírito Santo, mas o seu coração não foi purificado. A pessoa fala que foi batizada com o Espírito Santo, mas ela não carrega nela a presença íntima e permanente do Espírito de Deus. A pessoa diz que foi batizada com o Espírito Santo, mas nunca se disponibiliza, nunca se dispõe, né, para servir e viver para Deus. A pessoa não se dedica, não se envolve, não se sente capacitada para fazer a obra de Deus, não entende a capacitação que Deus deu, já que ela viveu essa experiência do batismo com o Espírito Santo, é para ela entender que ela recebeu de Deus uma capacitação para viver e servir a Deus. Isto é obra da experiência da inteira santificação operada no batismo com o Espírito Santo. A inteira santificação, outro ponto também importante, ela é provida pelo sangue de Jesus. Claro, é obra do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e é realizada instantaneamente pela graça mediante a fé. Tudo que a gente recebe de Deus, a nossa salvação é uma obra da graça, ou seja, é um favor imerecido. Nós não merecemos essa experiência, mas a graça de Deus nos condiciona a viver, né, essa experiência. Então, por crermos na salvação que há em Cristo Jesus, e cremos que pela graça, não por nosso mérito, não por nosso merecimento, nós somos salvos também pela graça, mediante essa fé que nós temos em Jesus, nós vivemos a experiência da inteira santificação do batismo com o Espírito Santo, né? E desta obra e estado de graça o Espírito Santo testifica, porque tudo isso, toda essa inteira santificação, todo esse processo, ele é operado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem atua para fazer de fato essa experiência ser uma realidade nas nossas vidas. Esta experiência
da inteira santificação é também conhecida por vários termos que representam diferentes aspectos dela, tais como perfeição cristã. Quando nós falamos de perfeição cristã, estamos falando da inteira santificação, estamos falando desse batismo com o Espírito Santo, onde a pessoa é levada à perfeição cristã, onde a pessoa é levada ao perfeito amor de Deus, à compreensão do amor de Deus de uma forma que ela jamais foi capaz de fazer. Ela também é conduzida àquilo que nós podemos chamar de pureza do coração, de seu coração foi purificado, não é? Chama-se essa experiência da inteira santificação, como já falamos, de batismo com ou o enchimento do Espírito Santo. Também podemos chamar essa experiência de plenitude da bênção e de santidade cristã. Então, todos esses são termos para se referir à experiência da inteira santificação. E aqui há um ponto muito interessante, esse que nós vamos falar agora, que ele traz bastante elementos que a gente precisa considerar para a gente poder compreender o processo da inteira santificação. Olha só, cremos que a graça da inteira santificação, como já falamos, é uma obra da graça de Deus, é uma graça divina, um favor imerecido que Deus nos concede, é uma obra fruto, não do nosso mérito, mas de uma misericórdia de Deus, da graça de Deus, inclui impulso divino para crescer na graça como um discípulo à semelhança de Cristo. Então, o que Deus quer, através da experiência da inteira santificação, do batismo com o Espírito Santo, da perfeição cristã, que a gente cresça, né? Nos impulsionar, né? Para que a gente possa crescer como um discípulo à semelhança de Cristo. Então a gente recebe esse impulso para crescer na graça como um discípulo à semelhança de Cristo através da experiência da inteira santificação. É um impulso divino. Deus nos impulsiona, né, para que possamos experimentar esse crescimento. Ah, pastor, Deus, Ele quer que eu cresça sim, e Ele nos impulsiona a esse crescimento através da experiência da inteira santificação. E nos impulsiona a quê? A crescermos na graça como discípulos à semelhança de Cristo. Contudo, este impulso deve ser conscientemente cultivado, ou seja, eu devo ter consciência, não é, desse impulso que Deus está me dando para que eu possa alcançar esse crescimento espiritual. Eu preciso ter consciência, né? Não é uma coisa que Deus vai fazer em nós e a gente vai ser meras marionetes na mão de Deus, onde Deus vai estar nos impulsionando, mesmo que a gente não queira a viver essa experiência. Não. Deus, Ele nos impulsiona, porém levando em conta a nossa consciência do que está acontecendo conosco nessa experiência. Veja, e deve ser dada cuidadosa atenção aos requisitos e processos de desenvolvimento espiritual e avanço no caráter e personalidade semelhantes a Cristo. Irmão, isso aqui é muito rico, olha só. Deve ser dada cuidadosa atenção. Da nossa parte deve ser dada cuidadosa atenção a quê? Primeiro, aos requisitos que se requer requisitos. Ninguém vai viver a experiência da inteira santificação, não é que a gente tem que fazer por merecer, mas uma pessoa que entrega a vida a Cristo e não caminha e não prossegue na sua caminhada, ela entregou a vida para Jesus hoje e amanhã ela não volta mais na igreja, ela vai viver a experiência da inteira santificação? Subentendemos que não é que ela precisa entender que um dos requisitos para que ela viva essa experiência é ela permanecer na presença de Deus. Interessante que em Atos dos apóstolos, os discípulos não se dispersaram, não é? Eles ficaram reunidos ali no mesmo lugar quando aconteceu a experiência de Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecostes. Eles não se dispersaram, eles permaneceram nisso. Foi um requisito fundamental, não é? Aliás, Jesus chegou até a dizer: ficai em Jerusalém até que do alto desça, né? Seja revestido de poder, até que do alto o Espírito Santo venha sobre vós. Então eles atenderam a esse requisito e permaneceram ali até viverem a experiência da inteira santificação, a experiência do batismo com o Espírito Santo. E outra coisa que a gente deve dar atenção é aos processos de desenvolvimento espiritual e avanço no caráter e personalidade semelhante a Cristo. Segunda coisa, devemos dar atenção cuidadosa aos processos de desenvolvimento espiritual. Nós vamos falar já dos meios da graça, né? Porque esses processos de desenvolvimento espiritual são também os meios da graça, que a gente vai falar já no próximo ponto. Então veja, há um processo de desenvolvimento espiritual, é um processo, não é uma coisa que acontece no dia por outro dia, né? É verdade que muitas pessoas entregam a vida para Jesus e têm suas vidas transformadas de tal forma que no dia seguinte a pessoa
pessoa já é outra pessoa. Houve ali uma transformação rápida, mas de qualquer forma, não quer dizer que porque essa pessoa viveu uma transformação ali, vamos dizer, da água para o vinho, da noite para o dia, que ela não tenha a necessidade também de viver uma experiência que a leve a se desenvolver espiritualmente, não é verdade? Então é necessário. Há esse processo e nós, cristãos, devemos estar abertos ao processo de desenvolvimento espiritual ao qual todos nós devemos ser conscientemente levados. Então devemos dar cuidadosa atenção a isso também. E também devemos dar cuidadosa atenção ao avanço no caráter e personalidade semelhante a Cristo. Esse deve ser um pensamento, um desejo do cristão, ter caráter e personalidade semelhantes a Cristo. Caráter e personalidade semelhantes a Cristo. A inteira santificação opera isso. É para esse objetivo também, não é, de operar em nós, de nos fazer avançar no caráter e numa personalidade semelhante a Cristo. Tornar-nos, não é, mais parecidos com Cristo a cada dia. E isso é um desafio. Hoje a gente vê tantos cristãos que muitas vezes olhamos para eles e não conseguimos identificar neles nenhum traço de caráter, nenhum traço de personalidade que possa assemelhá-lo a Cristo. Isso é algo com que nós devemos nos preocupar. Deve haver uma preocupação em avançarmos no caráter e numa personalidade semelhante a Cristo. E aqui tem uma frase interessante ainda nesse ponto. Olha, sem tal esforço intencional, o testemunho do crente pode ser enfraquecido e a própria graça comprometida e até mesmo perdida. Então veja, sem esforço intencional deve haver intencionalidade. Na caminhada do processo de desenvolvimento espiritual, nessa caminhada de progresso, num avanço, né, de caráter e de ter uma personalidade semelhante a Cristo, deve haver um esforço intencional. E detalhe, às vezes a pessoa foi até batizada com o Espírito Santo, não é? Mas ela não está tendo esse esforço, ela não se esforça intencionalmente para experimentar um crescimento na graça, um crescimento na comunhão, um crescimento na sua espiritualidade. Não há um esforço intencional. Mas aqui diz, sem tal esforço intencional, o testemunho do crente pode ser enfraquecido, pode ser prejudicado. Hoje, a gente vê, infelizmente, tantos cristãos dando mau testemunho da sua fé, da sua conduta cristã. Por quê? Porque não há esse esforço intencional. A pessoa acha que é só uma obra de Deus, é Deus que vai fazer, e ela própria não faz nada, ela não ora, ela não jejua, ela não lê Bíblia, ela não vem para a igreja, ela não se dedica a nada das coisas de Deus e acha que as coisas vão acontecer sozinhas. Não, tem que haver um esforço intencional nesse processo de desenvolvimento espiritual e avanço no caráter e personalidade semelhante a Cristo, né? E verdade é que quando não há esse esforço intencional, além do testemunho do cristão ser prejudicado, enfraquecido, não é? A própria graça que esse cristão recebeu para a salvação, a graça salvífica, pode ser comprometida, né? A graça salvífica pode ser comprometida e até mesmo perdida, não é verdade? É uma questão que a gente tem que considerar, é um cuidado que nós precisamos ter. E para a gente já ir concluindo, um último ponto aqui em relação à questão da inteira santificação é o seguinte: pela participação nos meios da graça, nomeadamente a comunhão, as disciplinas e os sacramentos da igreja, os crentes crescem na graça e no amor sincero a Deus e ao próximo. Então veja que quando nós falamos da experiência da inteira santificação, estamos falando sim de uma experiência única, sim, com certeza. Porém, não há uma experiência que ela é fechada em si mesma. Pronto, vivi a experiência da inteira santificação, da perfeição cristã, fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, acabou. Não. Existe uma evolução, existe um desenvolvimento, existe um avanço, não é? No objetivo de nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. E esse processo passa pela participação nos meios da graça. Que são os meios da graça? A comunhão cristã, não é? A comunhão na igreja, a comunhão entre irmãos, a comunhão, não é? Na fé, a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão também, a participação nas disciplinas, né? A Bíblia tem as suas disciplinas, nós precisamos praticar as disciplinas bíblicas, o jejum, a oração e outras semelhantes. E tem os sacramentos da igreja, né? Que são as
determinações da igreja. Por exemplo, aqui nós temos os argumentos, os artigos de fé da Igreja do Nazareno. Esse do qual nós estamos falando agora é o 10º artigo, temos falado dos outros também. Então veja, os sacramentos da igreja, o que a igreja crê, os dogmas da igreja, o que está tudo ali, não é? Então a pessoa precisa também ter um esforço para participar desses sacramentos. Isso entende-se que vai levar os cristãos aqui a crescerem na graça e no amor, porque o objetivo é esse, participar da comunhão, praticar as disciplinas e os sacramentos da igreja. Isso leva os cristãos a crescerem na graça e no amor sincero a Deus e ao próximo. E detalhe, temos que ter cuidado, porque infelizmente muitas pessoas, ao invés de crescerem na graça, no amor sincero a Deus e ao próximo, tornam-se meramente pessoas religiosas, pessoas hipócritas, pessoas que em nada testemunham serem de fato servos e servas de Deus. Então, o que a gente aprende aqui quando a gente estuda a inteira santificação? A questão principal, crucial aqui, é o desenvolvimento espiritual, que todos nós precisamos buscar. Nós precisamos estar continuamente, independente de quem nós sejamos hierarquicamente na igreja, de qual seja a nossa condição, né, o nosso ministério, nós precisamos todos buscar intencionalmente o desenvolvimento espiritual, que nos leve de fato a crescer na graça, no amor sincero a Deus e ao próximo, né? E para a gente concluir, aqui nós temos aqui no final desses slides os termos, né, que são utilizados e as referências bíblicas que apontam esses termos. Por exemplo, perfeição cristã e perfeito amor estão aí nessas passagens que são listadas. A pureza do coração, o batismo com o enchimento do Espírito Santo, a plenitude da bênção, né? A santidade cristã, que são termos utilizados para falarmos da inteira santificação. Espero que essa aula você possa ter aprendido algo aí da parte de Deus. Espero que tenha sido bênção para você o que nós estamos ensinando nessa aula, e até os próximos vídeos aí que nós estaremos produzindo, viu? Deus abençoe a sua vida e que você viva essa experiência da inteira santificação, da santidade cristã, né? Da pureza do coração, do batismo com o Espírito Santo. Que você prossiga na sua caminhada cristã, entendendo a necessidade intencional de alcançar um desenvolvimento espiritual, que te faça de fato crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, crescer no amor ao próximo, crescer no amor sincero a Deus. Deus abençoe a sua vida.